sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos dar sequência nesse nosso diálogo a respeito das questões que envolvem a metafísica, e a metafísica que nós já pontuamos aqui antes. Ela precisa ter essa fragmentação para que a gente entenda como que esse desdobramento ele se dá, já que nós temos marcos temporais importantes para facilitar nessa compreensão. Então agora chegou o momento da gente iniciar a nossa conversa a respeito da metafísica moderna. E a metafísica moderna, assim como outros aspectos que nós já trouxemos a respeito, a exemplo da metafísica medieval, a metafísica moderna ela também faz um resgate. Ela faz um resgate à questão do racionalismo quando pontua-se a respeito de pensadores como René Descartes e David Hume. Mas primeiro, a gente precisa entender que nesse contexto da metafísica moderna, o que nós vamos presenciar como ascensão? Então, antes nós estávamos falando da metafísica medieval, então tinha essa ruptura entre os dilemas inerentes à questão da razão e da fé. Então, agora, o cognitivo, a questão do pensamento filosófico, conhecimento científico, ele ganha um lugar de destaque, ele passa a ser o ator central dessa nossa conversa. Então, os pontos que guardam relação com a questão do racionalismo, eles vão estar muito fortes, vão estar muito presentes. E para isso, antes da gente fazer essa retomada, a questão do racionalismo, nós precisamos entender qual que é o nosso ponto base dentro dessa metafísica moderna. Bom, a metafísica moderna ela vai trazer algumas substâncias, e essas substâncias elas vão buscar causas. E quais que seriam essas causas? As causas são os questionamentos, são os levantamentos que nós vamos fazer ao longo da nossa existência para que a gente consiga chegar às respostas. Já que no contexto da metafísica, de uma maneira abrangente, de uma maneira geral, nós estamos buscando algumas respostas que elas não foram dadas por completo, não foram dadas na sua totalidade, quando nós pontuamos em outros aspectos da matéria. A exemplo da metafísica medieval, quando a gente busca essa questão da razão e da fé, e aqui na metafísica moderna, a questão do racionalismo. Bom, então eu vou ter essas substâncias, e essas substâncias elas vão nos apontar causas. A primeira substância é a substância infinita. E qual que é a substância infinita? É Deus. E Deus é a causa de todas as outras substâncias que nós vamos ver na sequência. Então, primeiro eu tenho que entender o que é essa causa infinita. Essa causa infinita, ela sempre será Deus. Na sequência, nós vamos ter a causa pensante, que é o intelecto. Então, nós estamos voltados para o intelecto humano, a fonte, a causa de todos os pensamentos e dos nossos pontos lógicos de raciocínio. E por fim, nós vamos ter a substância extensa, que está voltada para as questões da natureza, e os corpos, e como nós já havíamos falado anteriormente, as substâncias que ali existem. Então, nós vamos ter a causa infinita, a causa pensante e a causa extensa. Deus, intelecto e natureza. E como que nós conseguimos entender essa dinâmica que pauta no meio social, que pauta ali naquele meio comum. E tudo isso nos faz raciocinar em razão daquilo que está acontecendo ao nosso redor, e a gente tentar compreender como que ocorre essa dinâmica e qual que é o objetivo final de tudo isso. Porque se eu tenho várias substâncias e cada uma delas me traz uma perspectiva, me traz uma causa, significa que lá na frente eu tenho uma causa final de todas as outras que vão servindo
de subsídio que vão servindo de base para que todos os outros fatos ele aconteçam. Então, se eu tenho essa fragmentação nas substâncias, é porque lá na frente eu sei que eu preciso e eu vou ter um resultado final que vai ser a compreensão de tudo isso que está ao nosso redor. Então agora o ponto que nós precisamos retomar é a questão do racionalismo. Então nós temos, de um lado, René Descartes, que ele traz a questão do inatismo. O que é o inatismo? O inatismo são o que ele denomina de verdades absolutas. Quando eu não tenho mais dúvida a respeito daquela circunstância, a respeito daquela situação. E o que serve por base dessas questões do racionalismo? O pensamento de Descartes a respeito dessa corrente filosófica. Penso, logo existo. Então, o que a gente abstrai disso? A nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de racionalizar faz com que a gente consiga perceber e buscar a causa da nossa existência. Ele fala da compreensão da realidade. Então, penso, logo existo, então eu preciso lidar com aquilo que está ao meu redor, com aquilo que está acontecendo naquele momento, e a partir daquelas informações que eu tenho, eu busco uma compreensão da realidade. Então, a realidade, ela se dá por meio das respostas inatas, das verdades inatas, que são aquelas verdades que não geram dúvida no indivíduo. Então, eu extingui todas as possibilidades de dúvida, eu esgotei todos os meus questionamentos, eu esgotei todas as minhas possibilidades, então eu não tenho mais dúvida. Eu exauri todas as possibilidades inconcretas, e assim eu consigo chegar à verdade, aquilo quando não me resta mais nenhuma dúvida, quando eu busquei todos os mecanismos. Contraponto, mas seguindo a lógica do racionalismo, nós temos David Hume. O Hume, ele fala o seguinte: o hábito é o grande guia da vida do homem. E o que isso significa? Significa que nós vamos aperfeiçoando. À medida que nós vamos convivendo, à medida que nós vamos praticando, à medida que nós vamos passando por determinadas circunstâncias, porque nós somos seres que nós precisamos de uma certa rotina. Então, nós vamos criando hábitos, e esses hábitos, eles fazem com que a gente vá aperfeiçoando, com que a gente vá percebendo circunstâncias que no momento anterior, que numa situação parecida prévia, eu não tinha conseguido perceber. Então, à medida que eu vou vivenciando, à medida que eu vou convivendo, eu vou percebendo, eu vou fazendo associações, eu vou tendo esse pensamento mais racional, eu consigo fazer essa associação e eu consigo perceber aquilo que está ao meu redor. E como que eu consigo perceber? Pode ser pela questão do conhecimento científico ou mesmo pela questão do senso comum, porque todos os dois são mecanismos essenciais quando nós estamos diante dessa busca pelo conhecimento, para que a gente consiga chegar a um objetivo, a um ponto bem definido, a um ponto concreto. Quando a gente entra na metafísica moderna, chega para nós Immanuel Kant, e ele vem falar que o David Hume ele estava num sono dogmático. O que é essa questão do sono dogmático? Ele falava que a crença ela irrefletia no intelecto. O que significa isso? O fato de nós estarmos pautados no hábito para buscarmos as nossas respostas faz com que a gente não atinja toda a nossa potencialidade. Então, o Kant acreditava que se nós ficarmos pautados nessa questão do hábito, isso é o que ele denomina metaforicamente de sono dogmático, ou seja, nós não podemos, nós não conseguimos atingir todas as nossas potencialidades.
ainda que em determinado aspecto, como a gente pontuou agora há pouco, eu esteja me pontuando em mecanismos, em habilidades do conhecimento científico, mas quando eu estou tratando de hábito, o hábito por guia, então é aquilo que eu estou confortável em fazer, aquilo que condiz com a minha zona de conforto, então eu não consigo atingir todas as minhas potencialidades. Bom, então essa é a visão ampla, numa totalidade, do que seria essa metafísica moderna. E o que é que nós precisamos entender nessa visão geral? A metafísica moderna, ela vem para nos mostrar que mecanismos científicos, o conhecimento científico, o pensamento filosófico, questões mais racionais, elas voltam a ter um lugar de ascensão, voltam a ter um lugar de destaque. A questão racional, ela volta a orientar o indivíduo enquanto produto desse meio social. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?